Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. A Ele, ao Senhor, toda a honra e toda a glória, porque somente Ele é digno de louvor. Vamos falar a respeito de como um crente deve tratar um homossexual. Como um homossexual deve ser tratado por um crente? Como deve ser visto por um crente? Existe uma série de equívocos e de ignorância do povo evangélico. Eu sou evangélico, sou da Assembleia de Deus, mas existe muita ignorância ao respeito de como os crentes têm tratado e visto os homossexuais. O que eu quero dizer, eu sou completamente contra a prática homossexual. Eu sou contra. Eu tenho amigos aqui gays e eles sabem que eu sou contra. Mas não é o fato da minha opinião em relação ao homossexual. Eu estou falando do fato da minha maneira de tratar uma pessoa homossexual. Por quê? Porque dentro do meio evangélico, eu não digo de todos, mas da grande maioria, existe um preconceito muito forte para o homossexual e a Bíblia nos ensina a não ter preconceito com ninguém. Porque Deus não tem preconceito com ninguém. Deus só não aceita o pecado. Isso é um assunto mais complicado. Quem sabe um dia eu posso colocar isso num vídeo lá para frente. Então, como é que deve ser visto? Eu vou fazer uma comparação apenas na área da sexualidade. Porque se nós formos comparar todo tipo de pecado, fica mais complicado. Mas apenas na área da sexualidade. Eu quero falar da área homossexual e da área heterossexual. Eu quero ser breve, o mais rápido possível. Por quê? Porque, veja bem, se uma pessoa crente, ela tem um parente ou um filho, é o melhor exemplo, que venha se tornar um homossexual. Então, aquele camarada ou aquela irmã crente, ela vai ter uma rédea muito forte e muito discriminativa a respeito dessa pessoa. Só que o homossexualismo é pecado? É pecado. Na Bíblia é pecado? É pecado. O homossexual, se morrer, sem se arrepender, vai para o inferno? Segundo a Bíblia, vai para o inferno. Só que da mesma maneira, o mesmo valor de pecado é para também o jovem ou a jovem que tem relação sexual entre si. Ou seja, relações sexuais entre héteros não casados. É o mesmo pecado. Vai para o inferno do mesmo jeito. E contra esse tipo de pecado, você não vê nenhum alvoroço, você não vê nenhuma discriminação, você não vê nenhuma pressão em cima disso. Eu conheço diversos crentes que têm filhos e eles estão tendo uma vida sexual normal, como qualquer outra pessoa, fora dos mandamentos da palavra de Deus, e ele não faz tanto alvoroço, ele não faz tanta repressão, porque ele considera que é uma coisa comum. Se vai considerar o seu filho ou a sua filha ter uma relação sexual sem estar casado, então você tem que considerar também o homossexualismo. É pecado do mesmo jeito. O que está acontecendo? Estão engolindo um elefante, mas estão se engasgando com uma mosca. Isso está errado. Então, trate o seu filho, a sua filha homossexual, como seu filho, como a sua filha, normalmente. Não é aceitar. Por exemplo, se eu tenho um filho ou uma filha, ou uma pessoa que mora na minha casa, vamos supor assim que lá só tem eu e minha esposa, mas tem uma pessoa que mora, um primo, alguma coisa, um sobrinho,
e ele vem se tornar, ou ela vem se tornar, ser homossexual, a minha conversa vai ser essa: olha, a tua decisão, ela não é uma decisão favorável ao meu conceito de fé em Deus. Porém, você é dono do seu próprio nariz, você vive como você quer viver, você escolhe a sua vida como você quer. Mas em relação à minha fé e à palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, você está errado. Mas eu não posso pedir você de viver assim. Apenas me poupe de uma coisa: não traga para minha casa. Do contrário, você vai continuar sendo meu filho, você vai continuar sendo minha filha. Você vai ter o mesmo amor que você sempre teve. Mas sabe que eu sou contrário e, por favor, só peço que não traga na minha casa. Eu não quero que cometa essa prática aqui na minha casa. Somente isso. O demais, segue a vida, segue normal. Por quê? Porque o Evangelho, ele não veio para que eu possa salvar a mim e salvar a minha família, não. O Evangelho é individual, eu tenho que buscar a salvação para mim, tentando ajudar ou ajudando a família, amigos ou outros. Mas eu não posso simplesmente obrigar uma pessoa a ser o que ela não quer ser. Ou ela não ser o que ela realmente quer ser. Isso é por hoje, e tem aqui um anúnciozinho aqui, um textozinho aqui a respeito de homossexualismo na Bíblia, que é uma palavra de Jesus, e ela está no livro de Mateus, no capítulo 19, e no 19, versículo 12, a respeito de homossexual. Não parece, mas é. Vejam só. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Eunuco era o nome dado às pessoas naquela época. Por exemplo, um rei, uma pessoa muito rica, um homem muito rico, ele tinha várias mulheres. Ou então ele tinha uma pessoa para cuidar dessas mulheres, para vigiar, na verdade, essas mulheres. E geralmente eles usavam um eunuco. Isso aparece muito em filmes. Um homem no meio dela, para aquele camarada ali, geralmente ele é gay. Ou ele é um homem que ele não gosta de mulher, mas ele não é gay. Ele não tem atração. Ele não tem uma atração sexual por mulher, mas isso não quer dizer que ele é gay. Ele apenas não tem atração por mulher. Como existe muitas mulheres que ela não tem atração por homem, mas ela também não é gay, ela também não tem atração por mulher. Se um homem ou uma mulher dessa forma de vida, dessa forma de pensar, casarem e não ter relação sexual, eles podem viver felizes o resto da vida. Só que é difícil achar os dois. Mas isso é o que a Bíblia está dizendo. Então esse era o eunuco. O eunuco era um camarada que não tinha prazer por mulher, por isso ele trabalhava cuidando das mulheres do rei. Então a Bíblia diz que tem homens que nascem assim do ventre da mãe. E ele diz assim: e há eunucos que foram castrados pelos homens. E esses foram forçados a ser eunuco. Pelo qual motivo a gente não sabe. Pelo qual motivo a gente sabe. Essa castração ela pode ser uma castração física, mas ela também pode ser uma castração moral. Ela pode ser uma castração moral. A pessoa foi ensinada a não gostar. O homem foi ensinado a não gostar de mulher e a mulher foi ensinada a não gostar de homem. E há eunucos que se castraram a si mesmo, por isso que eu disse que pode ser uma castração moral, porque uma pessoa castrar a si mesma é uma coisa muito complicada, né? Fisicamente. E há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, recebam. Isso aqui é eunucos que se castraram a si mesmos, foram os que abriram mão do prazer sexual por causa do reino. Mas isso não é necessário, é como os padres vêm fazendo hoje. Eles preferem não casar por causa do reino. No caso aqui a Bíblia fala o reino dos céus.
Mas não é necessário porque a maioria dos homens de Deus na Bíblia eram casados, inclusive o Pedro, que a Igreja Católica diz que foi o primeiro Papa. Pedro era casado, e a Bíblia diz que ele era casado, porque Jesus curou a sogra de Pedro. Se Pedro tinha sogra, logicamente ele era casado. Então, a respeito do eunuco, a pessoa ela pode não ter um prazer por sexo, mas isso não quer dizer que ela é gay. Então, o que nós temos que ter é um equilíbrio em tratar o pecador de uma forma geral como pecador. Mas tratar o pecador como pecador não é discriminar o pecador, é amar o pecador, não aceitando o pecado, mas amá-lo porque Jesus diz que devemos amar o nosso próximo, os nossos parentes e até mesmo devemos amar os nossos inimigos. Por hoje é só. E lembre-se, servir a Deus não é difícil. Difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus.